Primeiro lugar do grupo garantido, baita empate do Coringão fora de casa, campanha excepcional aí na Libertadores. A mídia resistiu, mas não conseguiu ficar sem rasgar elogios ao Coringão. Belo jogo do Corinthians com os reservas. Hugo Souza, que desabafou ao final da partida, falou do seu amor à camisa do Corinthians, da campanha do Coringão na Libertadores e a não convocação para a Copa do Mundo. Yuri Alberto e Zaccaria Labiat também declararam palavras aí na zona mista. Vamos ver tudo do pós-jogo do Coringão. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan Fiel. Comenta aí o que você achou do empate e bora pro vídeo. Vamos ouvir mais alguns personagens aí desse empate corintiano aí contra o Peñarol. Um perdeu vários gols e o outro fez o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Vamos lá. Hugo, falar da importância desse resultado, né? Muito difícil jogar aqui contra o Peñarol. Corinthians, com esse ponto, consegue garantir já o primeiro lugar do grupo, né? Apesar de não ter conseguido a vitória, mas fala sobre esse jogo aqui, por favor. A gente sabe da dificuldade do jogo. A equipe deles é uma equipe muito física, tenta se impor muito na bola aérea, jogo físico, a gente sabia disso. A gente tentou impor nosso jogo, botar a bola no chão. O final do jogo ficou um pouco aberto ali, mas dadas as circunstâncias do jogo, importante esse ponto aqui, garantir o primeiro lugar no grupo e a gente segue por mais em busca desses sonhos, se Deus quiser. Hugo, você tem uma história inspiradora, né? Você estava jogando a segunda divisão do futebol português, você se torna o grande nome do Corinthians, convocado também nas datas FIFA, e o seu vídeo foi muito emocionante da tua espera ali, né, para a convocação, que acabou não acontecendo. Eu queria que você falasse sobre esse momento. Achei interessante você falando que no dia seguinte seria o primeiro dia de preparação para a próxima Copa. Bom, na verdade, todo mundo sabe a expectativa que eu tava de poder ir para a Copa do Mundo. Era o meu maior sonho, né, nesse momento. E é óbvio que a gente trabalha com metas e a minha meta para esse momento era a Copa do Mundo. Por isso, não só aqui no clube, mas dentro de casa e toda a minha rotina foi em prol disso. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu falei para mim mesmo que independente do resultado a minha postura seria a mesma. E eu tô torcendo muito para que o Brasil vá bem e a gente consiga esse hexa, mas muito focado aqui para que a gente consiga nossos objetivos, para que a gente vá para essa parada da melhor forma possível. E, bom, acho que é comum a gente compartilhar quando as vitórias vêm, quando as coisas acontecem da forma que a gente imagina, mas acho que eu fiz questão de mostrar ali um pouco da realidade também, do que os nãos que a caminhada oferece. Até botei na minha legenda lá, porque faz parte da nossa vida, não só no futebol, mas na vida de todo mundo. A vida não é feita só de vitórias. E eu acho que para aproximar um pouco do torcedor também, aproximar um pouco da galera que vê só a parte externa, que é só a gente em campo. Então eu acho que esse foi o intuito, de compartilhar um pouco dessa dor, mas é uma dor que vai servir de combustível daqui para frente, para que eu possa continuar fazendo meu trabalho, dando o melhor pelo Corinthians sempre, para que o clube chegue onde ele deve chegar, para que o clube conquiste as coisas que tem que conquistar e através disso eu conquistar os meus objetivos pessoais também, porque o clube ganhando eu ganho. Então essa é a minha meta, isso é o que eu quero e vou continuar sonhando, vou continuar acreditando que tá bom. Eu estava lá, então estou muito perto, então continuar trabalhando para que um dia esse sonho se realize, continuar fazendo tudo pelo clube, porque foi esse clube aqui que me levou até lá. Eu sou muito grato a tudo que esse clube fez e faz por mim e eu não esqueço disso nunca. Por isso que todos os dias eu entro dentro de campo com essa determinação e disposto a dar a vida pelo Corinthians, porque eu sei que foi pelo Corinthians que eu cheguei aonde cheguei, então sou muito grato a tudo. Então queria deixar isso claro também e obrigado a todos que estavam torcendo por mim. Obrigada. Valeu. Yuri, no final da partida ali, você teve chances lá de marcar, chegou a ter uma conversa com o Diniz. O que foi essa conversa ali de vocês? Não, ele me passa muita confiança. É o que o jogador e o atacante de um grande time como é o Corinthians precisa. Então acho que é dessa forma, continuar trabalhando, continuar criando grandes chances para o Corinthians, que a gente vai começar a voltar a seguir aquele caminho do gol que o Yuri conhece. Yuri, o torcedor ficou um pouquinho preocupado com aquela sua entrevista lá na Zona Mista. Você quer falar um pouquinho disso, assim? Não, eu junto do meu staff, meu pai, que é meu representante agora, a gente prefere ficar na nossa e continuar fazendo o meu trabalho para não criar mais polêmica. Foi, obrigado. Zaccaria, olá, Bia. Zaccaria, you were ready to leave the field when you scored. How was for you to score the first goal for Corinthians? I think it's a great feeling to score a 1-1, but I think we should win this game. And did you celebrate like Memphis? It was a tribute for him? Yes, of course. I would love, I think also for the club, I think it's really important for the club to make the next step, that he stays at the club.
We see what he did in the last 2 years with the players, with the club, winning 3 trophies, helping them from not relegate at the end of the season, coming on the 9th place. So I think he did a great job with the team. So for the club, for us, for our players, we will love that he will stay at Corinthians. Congrats for your goal. Planejamento inicial do Corinthians deu certo, né, Jean? Reservas, até que conseguiu lidar bem com as reservas, com os titulares teve mais chances, né? Alguns jogadores que acabaram entrando, e deu certo a estratégia do Corinthians, volta com esse ponto que precisava para ser líder. É isso aí, boa noite, William, boa noite, companheiros. Boa noite. Deu certo, acho que, aliás, tomou a decisão corretíssima, Pois né? é. Por mérito do Corinthians, esse jogo se tornou um jogo, eu não vou dizer desimportante, mas bem menos importante do que ele poderia ser, né? Acho que a única importância, no fim das contas, é aquela história da primeira classificação geral e tudo mais, se vai ser o primeiro geral, se não vai ser. Agora, claro que fica difícil para ser o primeiro geral, mas acho que isso tem um peso muito pequeno diante também da situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então acho que acerta o Fernando Diniz a fazer a escolha que fez. O resultado acabou não sendo ruim, poderia ter sido melhor, evidentemente, até por conta do gol desperdiçado aí pelo Yuri Alberto no finalzinho. Mas acho que assim, a escolha é completamente correta. O Corinthians traz um resultado que já lhe garante a primeira colocação da chave, que acho que é o mais importante do que ser o primeiro geral ou não, né? Agora ele tem 4 times melhores do que ele nas primeiras colocações, mas também tem um jogo menos complicado na última rodada na relação com outras equipes que talvez não somem os 3 pontos. Então ainda pode até ser o primeiro melhor, acho pouco provável, mas pode ser o segundo, o terceiro. Então, assim, que já é muito bom. Exato, então acho que assim, não tem muito peso, né, não ter vencido esse jogo, e o mais importante para o Corinthians foi ter conseguido poupar vários jogadores importantes, olhando para o final de semana, onde o resultado é mais importante do que seria o resultado de hoje. Vamos combinar, né, André Kfouri? O Corinthians, se a gente parasse para pensar no começo dessa jornada da Libertadores... Eu ia falar isso. Eu acho coisa que... da perspectiva. Vamos lá. Se alguém dissesse para o torcedor do Corinthians, se houvesse um comitê, não os VIPs de sempre aí, não. Sim. Um comitê, de fato, representativo da torcida. E a esse comitê fosse entregue a seguinte questão: o Corinthians vai ser primeiro colocado do seu grupo. Não precisa jogar? Todo mundo assinaria. Não, vamos direto para a fase de mata-mata, que assim está muito bom, né? É claro que ninguém teria como saber como que o Corinthians estaria no Campeonato Brasileiro, que é o problema do atual momento. Porque serve de pouco você fazer uma boa campanha na Copa Libertadores se você frequenta a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Especialmente para esse tipo de time. Um time que já sofreu na pele o que é o rebaixamento, não quer passar por isso de novo, e é complicado porque o peso da camisa, como a gente vê quase todos os anos, acaba exercendo uma força negativa e puxando ainda na direção errada. Eu concordo com o Jean, eu só acho que se há uma reparação a fazer na atuação do time do Corinthians hoje, mesmo levando em conta que a escalação foi correta, que o Diniz e a comissão técnica não tinham outra coisa a fazer. O exemplo da semana passada estava muito claro, o Corinthians jogou pela Copa do Brasil, jogou basicamente com os mesmos jogadores contra o Botafogo e o time não conseguiu andar. Hoje a escalação, a escolha de jogadores foi correta, e mesmo pensando que durante uma boa parte do jogo o Corinthians também não conseguiu fazer o que queria, tentou jogar o mesmo tipo de futebol que faria se os titulares estivessem em campo, o tipo de futebol que o seu técnico, que é o mesmo, obviamente, pretende e prefere. Não conseguiu fazer isso em uma boa parte do jogo, mas a partir do momento em que alguns titulares entraram, o Corinthians empatou, o Peñarol sentiu a dificuldade e sentiu todo o drama que era não vencer o jogo de hoje. As chances que o Corinthians teve para ganhar o jogo, não só no chute que o Yuri Alberto poderia ter caprichado um pouco mais, eu tenho certeza que ele concorda com isso, mas o Corinthians teve muito volume e muitas oportunidades para ganhar o jogo. Sim. E se sentir ainda mais confiante para o que ele precisa fazer no fim de semana, que é voltar a vencer.
pelo Campeonato Brasileiro. O Yuri Alberto teve umas 2 ou 3 chances, no pouco tempo que esteve em campo. O Caio César também teve 1 ou 2 chances também, assim, chances quase que claras mesmo de gol, e acabaram desperdiçando. Por isso que é esse gostinho, né, de que poderia ter saído com a vitória, mas se a gente parar para analisar qual foi a estratégia, sair com empate e já com a primeira colocação garantida, não foi nada mal para o Corinthians, que inclusive já está classificado também a próxima fase da Copa do Brasil, e se conseguir uns 4, quem sabe até 6 pontos aí nos 2 próximos jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai para a parada da Copa, também aliviado nesse sentido e com 2 classificações garantidas, o que realmente, pensando na situação do Corinthians, tá ótimo, tá excelente para esse momento, com todas as dificuldades que tem. Vamos lá com o Paulo Calçade, em loco, acompanhou o jogo, traz pra gente as impressões dessa partida, de quem acompanhou no local. E assim, né, Calçade? E também a boa notícia aí, bom jogo do Caio, hein? Do Caio César. Bom jogo dele, talvez aí. Acho que você concorda comigo, né? Você estava ouvindo a transmissão, o melhor em campo do Corinthians, né? Olá, William. Olá, fã de esportes. Bom, ele foi muito bem, muito bem. É um menino que veio para jogar, teve contusão, demorou para entrar. Ele dá ao Corinthians algo que o Corinthians não tem, que busca há muito tempo, que é um jogador de velocidade pelo lado. O Dieguinho pode fazer isso também, mas o Corinthians tinha o Kaique no início do Diniz, o garoto se contundiu. O Corinthians busca esse tipo de jogador e ele dá velocidade, ainda mais nesse jogo, porque o Peñarol tinha objetivos muito claros, tinha que sair para jogar, ia deixar espaço. No final, isso ficou muito evidente, mas no começo a ideia era essa. Só que o Peñarol é um time limitado, mas bota limitado nisso. Ele tem problemas de criação e fica sustentado pela bola parada, que é uma virtude, mas ele também sofre com as bolas paradas defensivas. Então é uma equipe que, quando consegue não tomar gol, comemora. E é difícil, hein? E acabou tomando gol hoje, poderia ter levado muito mais pelo que ofereceu para o Corinthians na segunda etapa, nesse jogo maluco que foi no final, o Corinthians perdendo chance com o Yuri Alberto, perdendo oportunidades que poderiam ter dado a vitória. Agora, o Diniz fez o correto. O Diniz, ele tá numa quinta-feira, tem jogo contra o Atlético Mineiro no domingo, Corinthians vai voltar somente amanhã, a recuperação simplesmente até domingo não existe. Então ele tinha que poupar seus principais jogadores para ter diante do Atlético um time que possa responder ao estímulo. O Diniz é um treinador que dá um estímulo, um gás para o jogador, que o jogador muda o seu sentido, né? Muda o sentido, às vezes, alguns até da carreira. Agora, se não tem condição física para esse estímulo, não serve para nada. E a semana passada foi assim. Então o Corinthians precisava tirar alguns jogadores do jogo, dar apenas alguns minutos a eles, caso do Garro, do Yuri Alberto, Lingard, para poder no domingo competir e tentar ganhar o jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro. Mas está aí, o Corinthians invicto, junto com o Flamengo, também não perdeu, o Independente Rivadavia e o São Lourenço. De 32 equipes, 4 ainda não perderam, o Corinthians é uma delas. Bernardo, a campanha do Corinthians se surpreende? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, André, Jean, aos fãs das fãs do esporte. Não. Surpreende é forte. Quando foram sorteados os grupos, sim, eu tratei esse como um dos grupos mais fracos, o Corinthians como um favorito. Tem camisa aí do Peñarol, mas num momento muito ruim. Um momento, né, muito ruim do Peñarol e ainda em alguns jogos com muitos desfalques importantes, né? Então, surpresa não. Agora, eu elogio a campanha, porque fazer uma comparação com o Palmeiras, por exemplo, que também tem no grupo para o Palmeiras bem acessível. E o Palmeiras, que em todas as últimas edições, com muita sobra, cumpriu o que podia fazer, esse ano não. O Corinthians está cumprindo. E quando você tem sorte na decisão dos grupos aleatória, você tem que aproveitá-la. E o Corinthians está fazendo isso. Então é exatamente o que precisava fazer. Eu acho que também tem que elogiar, porque é o início da era Diniz, porque a evolução do time, para mim, passa também por os bons resultados na Libertadores, independentemente das dificuldades, porque é o maior torneio que o Corinthians disputa. É um torneio que o Corinthians pode ganhar,
Ele não é favorito, mas ele pode ganhar, é um torneio de mata-mata. O Corinthians, a gente não sabe qual vai ser o time do Corinthians no segundo semestre, mas ele tem se mostrado um time bem competitivo nos mata-matas, né? Então, com todos os jogadores à disposição, o Corinthians é um time forte e conseguir o primeiro lugar do grupo e decidir pelo menos uma ou duas fases em Itaquera, imagina que o Corinthians passe, por exemplo, das oitavas, chegando nas quartas, é mais um trunfo, porque o Corinthians é um time que no seu estádio tem muita força e a torcida enlouquece, e for uma Libertadores ainda, que é um torneio que o corintiano almeja mais do que o Campeonato Brasileiro, que é inacessível, a coisa fica ainda mais intensa. Então eu não vou dizer que eu estou surpreso, mas eu elogio a campanha corintiana. Hoje não gostei do primeiro tempo, no segundo tempo o Corinthians jogou o suficiente para virar, só não virou porque perdeu gols e perdeu chances de criar mais chances claras. Por exemplo, o Garro teve ali no contra-ataque, um 2 contra 2. Teve o carro também, bem lembrado. Então, teve várias chances claras no segundo tempo e poderia ter mais. Ficou muito mais próximo de ganhar do que sair com empate no Uruguai. O Labiada aí falando do que realmente foi uma homenagem, né? Uma referência ali, uma homenagem ao Memphis Depay e exaltando o trabalho do Memphis, os 2 títulos conquistados, responsável também, um dos responsáveis por evitar o rebaixamento do Corinthians, chegando ali no 9º lugar. E falou que o Corinthians deveria ter ganho o jogo, inclusive. Estava feliz ali, mas falou que o Corinthians deveria ter vencido o jogo. Falando. Mas ele, no começo da segunda resposta, ele fez a campanha, né? O clube tem que dar o próximo passo e garantir que o Memphis permaneça. Não basta só a vontade de claro, né? E há uma situação contratual que o Zacarias, como amigo do Memphis, deve saber que não é nada simples. É verdade. O Calçade, ouvindo aí os entrevistados, né? Passando ali pelo Yuri Alberto, e a gente já falando aqui de Memphis, de renovação e tal, etc., o Yuri hoje não quis entrar em polêmica com relação ao que ele falou no outro jogo. Tinha uma questão de apalavrada com o Corinthians, que poderia sair aí no meio do ano e tal, quando renovou e tudo. Hoje no jogo a gente viu o seguinte, né? O Yuri perdeu gols, mas o substituto do Yuri, Pedro Raul, não só ele não perdeu gols, mas ele evitou gols, né? Ele jogou mais como um defensor ali do Peñarol, né? 2 lances que bateram no Pedro Raul que poderiam ter sido gols do Corinthians. O desempenho hoje do Pedro Raul, embora o Yuri tenha perdido gols, mas o desempenho hoje do Pedro Raul mostra que o Corinthians tem que conversar bastante ali com o Yuri Alberto, tem que, tentar ao máximo que o Yuri Alberto permaneça, porque se o Yuri Alberto for embora, o Corinthians vai ter problemas com o substituto, talvez tenha que ir ao mercado. É bom lembrar que no momento o Corinthians não pode ir ao mercado porque tem um transfer ban, hein? Mas o Corinthians teria que ir ao mercado para pegar um substituto aí pro Yuri, ô Calçade. Mas esse é o drama do Corinthians para o segundo semestre. O Corinthians, que a gente está vendo terminar esta etapa de Libertadores, pode ainda ganhar mais um jogo, chegar a 14 pontos, que é uma boa pontuação para ter vantagens na próxima etapa, mas a próxima etapa será disputada por quem? Quais jogadores? Porque o Corinthians precisa fazer caixa, precisa de dinheiro. A questão é que o Hugo Souza tem a participação do Flamengo, o Mateuzinho tem a participação também do Flamengo, o Yuri Alberto tem a participação do Zenit. Então, o Corinthians quer um valor que atenda a expectativa dele, e não dividir com o Zenit ou o Flamengo, que o futuro comprador se entenda com o proprietário do outro pedaço do jogador, já que o jogador hoje parece uma pizza, ele é fatiado. E é muito difícil negociar, mas vai chegar um momento que ele vai ter que vender. E ele vai ter que buscar, porque o Corinthians não tem em algumas posições reservas que deem a mínima segurança. Lateral direita, esse atacante, o Pedro Raul, eu acho uma pena, cara, assim, porque eu não me sinto feliz de ver um jogador não conseguir reagir. Exato. Né? Não reagir, ter dificuldade, isso é triste, porque também é uma pessoa que está buscando, está tentando, não está ali fazendo por mal, mas não está conseguindo, por limitações mesmo, de cada um, e eles têm, né? E o Pedro Raul deixa isso muito evidente dentro de campo. Então é chato, pensando no lado dele. No lado do Corinthians, que Corinthians no segundo semestre receberá esta classificação para o mata-mata da Libertadores? Não sabemos. É impossível saber. A mídia resiste, mas tem que elogiar, né, Fiel? Rasgaram elogios aí pro Corinthians, uma boa partida do Corinthians com time reserva
praticamente reserva, só os dois zagueiros, Gustavo Henrique e também o Gabriel Paulista e o Hugo Souza ali de titulares. Corinthians fez uma boa partida, criou chance praticamente para vencer a partida, principalmente na reta final. O Corinthians já tinha criado algumas oportunidades que poderia estar na frente do placar aí, mesmo com o time reserva. E quando entrou Yuri, Garro, Lingard, o Corinthians conseguiu melhorar ainda mais sua imposição ali no campo. Poderia ter saído com a vitória. Muitos, pelo menos uns 5, 6 contra-ataques que o Corinthians praticamente chutou para longe a chance de vitória. Perdeu muitas oportunidades ali na reta final do campo, de frente com o gol, de dar um passe errado, de tomar a pior decisão. Yuri Alberto perdendo 2 chances incríveis, e naquela que ele pega pela lateral, me lembrou muito aquele lance do Bailey pelo Real Madrid, que ele joga, ele corre por fora do campo ali, ganha do adversário e marca um golaço. Claro que nem se compara aí com o Yuri Alberto, mas o Yuri teve 2 bolas aí para aniquilar a partida. O Corinthians ainda sairia com uma vitória, mas garantiu aí o primeiro lugar do grupo. Tem o benefício de decidir nos mata-mata dentro de casa, e isso para o Corinthians é muito importante, como foi na Copa do Brasil do ano passado. O Corinthians tem tudo para ir bem nessa fase de mata-mata. Eu acredito no título. Você acredita no título? Deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal você que não é inscrito. Eu sou o Luan, deixa aquele joinha, aquele like que ajuda a gente sempre demais. O que você achou da partida? Comenta aí. E o desabafo aí do Hugo Souza e até o Yuri Alberto com a mesma cara daquela entrevista da despedida, hein? Meio cara fechada, não querendo muito papo. Sei não, hein? Pra mim, últimos jogos de Yuri Alberto com a camisa do Coringão. Não acho que ele passa do meio do ano, hein, fiel? Comenta aí, até o próximo vídeo. Valeu!